andarilhas de esperança afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo ao doblismo, entra a aficionada e a caduca, mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabara as canções. Lá vai a vai a vai ararapa, e a vai arará. E nesta praça da sua primavera, o regime debatia-se com a contestação externa e interna. Dizia o inteligente que acabavam as canções, isto é, Marcelo recuava na pretensa liberalização do regime. Marcelo Caetano era já um vencedor antecipado quando, em outubro, participava nas eleições legislativas. Liderava o único partido candidato, a Ação Nacional Popular. A CDE era o adversário concorrente, mas desistira queixando-se de falta de liberdade e de irregularidades eleitorais. Mas a contestação mantinha-se e crescia. Vinha, por exemplo, da imprensa, onde surgira, entretanto, o Semanário Expresso, um jornal conotado com setores liberais empenhados num alinhamento do regime por modelos europeus. Diferente era a contestação promovida pelos trabalhadores. Mesmo os menos politizados eram um capital de descontentamento porque sentiam o constante agravamento do custo de vida. À subida da inflação, o governo respondia com conversas em família. Boa noite. Vamos hoje conversar acerca do custo da vida. É um assunto que está a preocupar toda a gente e com muita razão. Constitui tema geral de conversas, assunto frequente de artigos de jornais, dá matéria para o teatro da revista e até fornece mote para gazetilhas humorísticas. Mas também alimenta especulação política e a agitação social. Imagine-se se não será também uma preocupação constante de quem governa. Posso dizer mesmo que hoje em dia é uma das grandes preocupações do governo. E tinha boas razões para isso. Os salários não acompanhavam o custo de vida. Uma onda de greves sacudia as zonas mais industrializadas do país, além do protesto estudantil. Quando, em fevereiro de 1974, a polícia assalta a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, a televisão registra esse momento, na verdade, surpreendente. Inseguro, o regime descobria subversão organizada, onde havia apenas contestação dispersa. Nós recebemos uma denúncia telefónica que aqui havia um pobre explosivo, não é verdade? É claro, a gente hoje tem que admitir essas coisas por todos os lados, não é? E em função disso é que a gente montou rapidamente aqui, deslocou o pessoal rapidamente para aqui e viemos para aqui. Não é? Olha, isto é claro, encontra-se aqui papéis todos como este, olha, andar repressão à resistência, solidariedade com a luta dos estudantes e trabalhadores presos nas cadeias fascistas e outros papéis do género, não é? Claro, isto foi dado conhecimento logo ao seu reitor e ao seu diretor da faculdade, que são os donos aqui e que estão presentes, né, e que assistiram a esta coisa. Há aqui material, como vê, material que é praticamente estudo e, independentemente, ao lado há estes, absolutamente lutamos unidos, por uma associação de todos os estudantes, com fotografias de amotinados, depois temos fotografias da própria associação, etc. Portanto, eles utilizam há pouco a maquinaria, os papéis, as tintas. A luta estudantil radicalizara-se, não só por razões diretamente respeitantes ao ensino, mas sobretudo pela permanente ameaça de mobilização para a guerra. Era aliás aí que o regime jogava o seu futuro. Por isso, toda a realidade nacional passava pelas colónias.
A luta intensificava-se em Moçambique e na Guiné-Bissau. As mais críticas missões das patrulhas portuguesas não nos eram reveladas, mas chegavam de vez em quando algumas imagens do estrangeiro. Missões que as Forças Armadas pretendiam preservar da propaganda nacionalista às populações civis era uma prática considerada normal em qualquer guerra de guerrilha. A questão estava em saber quais os meios utilizados para atingir aquele fim. Em meados de 1973, desembarcava em Londres um padre católico inglês. Chamava-se Adrian Hastings e ia de Moçambique e levava consigo um importante relatório. A denúncia de que elementos do exército português teriam praticado massacres sobre populações civis moçambicanas. Segundo Hastings, o maior dos massacres teria ocorrido em Viriamu, aldeia próxima de Tete. Tudo se teria passado conforme o padre contaria nas Nações Unidas. 400 people were murdered. The majority were shot one by one. Some were pushed into huts. The huts were then set on fire or grenades thrown into them. Many of the children were kicked to death, their heads used as footballs. Some were hacked to death. O governo português reduzia as alegações dos padres de Moçambique a meras campanhas movidas pelos inimigos políticos. Por seu lado, Pimentel dos Santos, o governador-geral de Moçambique, procurava dar uma imagem de segurança remetendo-se à filosofia tradicional do regime em relação às colónias. Governor, can I ask you, how long do you think the Portuguese will stay in Africa? Forever. Talvez Marcelo Caetano estivesse já convencido da verdade quando, pouco depois, desembarcava em Londres. O pretexto era o 6º centenário da Aliança Luso-Britânica, mas o que Marcelo Caetano buscava era o apoio do governo conservador inglês para a sua política colonial. Com o incidente, com a denúncia internacional do regime português, esta viagem tornava-se particularmente embaraçosa para as autoridades britânicas, confrontadas com permanentes manifestações de hostilidade a Marcelo Caetano. Ao chegar a Lisboa, Marcelo Caetano podia contar, no entanto, com o apoio das tradicionais manifestações a que o regime chamava espontâneas. Longe da imaginação de muitos portugueses, informados à medida dos desejos do regime, operava-se um facto histórico. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. A independência unilateral da Guiné-Bissau foi imediatamente reconhecida por mais de metade do mundo e provava aquilo que o regime nunca admitira: zonas controladas pela guerrilha. Para Portugal, o isolamento era cada vez maior. Na Assembleia Geral da ONU, Rui Patrício fala para um auditório vazio. Ostensivamente, os delegados afro-asiáticos abandonaram a sala. The United Nations established a committee to study methods of combating terrorism. But certain parties promptly sought to use this opportunity in a political manner in order to enable them to combat more effectively acts of subversion directed against themselves, while at the same time to continue to foster terrorism whenever advantage could be gained from it. Under these circumstances, the possibility of attaining the objectives initially proposed by the committee was doomed from the outset.